Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma podcast para que você venha meditar com testemunho, com a palavra. E já vou iniciar aqui com um versículo, deixando para você meditar, que se encontra em Salmos 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a bondade de Deus conosco, por isso que nós estamos aqui trazendo testemunho, trazendo a palavra de Deus, porque a bondade de Deus ela é maravilhosa para conosco. Gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que colaborassem conosco, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e que Deus venha abençoar vocês. Eu estou hoje aqui com o pastor Diego Santos, é um prazer. Te conheci hoje, né? Já tivemos uma boa conversa e já deu para sentir o amor de Deus já na tua presença. Amém? Feliz demais de estar aqui nesse momento, né? Compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E que esse canal venha seguir sendo um canal de bênção para todos os ouvintes, que Deus possa manifestar a graça e a bondade dele sobre todos os nossos ouvintes dessa noite. Glórias a Deus. Então, podia fazer uma oraçãozinha e traz um louvor para nós, então? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu nos concede de nesse dia estar aqui, com o coração voltado a ti para pedir a tua graça e a tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que a todos os ouvintes desse canal a palavra possa chegar, Senhor Jesus, e que tu possa trabalhar de uma forma sobrenatural, que haja corações contritos, quebrantados, dispostos, Senhor, a receber algo da tua parte, e que tu possa se fazer presente neste momento, atingindo, Senhor, a todos os ouvintes, ó Pai. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua morte na cruz do Calvário. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui, mas hoje estamos aqui com imensa alegria no coração, com gratidão para dizer que tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos então louvar a Deus. Nós vamos declarar nesse momento que aonde quer que nós estejamos, o Senhor, Ele está. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Glórias a Deus. Glórias, que hino lindo esse aí, né? Então, se tu tiver algum testemunho para nos contar aí. É com imensa alegria, João, quero te agradecer já a oportunidade de estar aqui, participando desse momento nobre, né, onde que a palavra do Senhor ela é lançada. E a palavra vai dizer, né, que com certeza ela vai cair em algum terreno. Mas a gente quer crer que nessa noite a palavra do Senhor ela vai cair num terreno fértil, né, que possa germinar, que possa crescer, que possa produzir. A minha vida, João, ela é um milagre.
Eu, com apenas 6 anos de idade, eu recém tinha me mudado e eu morava numa esquina e bem próximo, em torno de 5 casas, tinha uma congregação. E eu vi num sábado à tarde um movimento de crianças e eu peguei e fui lá, curioso, né? Fui lá e comecei, era uma escolinha no sábado à tarde e ali eu conhecia Cristo, conhecia o Evangelho. Chegava em casa, incomodava a minha mãe, dizia assim: mãe, tu tem que ir na igreja também, tem que aceitar Jesus, né? Falava para minha irmã, incomodava ela, e dizia assim: mana, tu tem que ir na igreja, com apenas 6 anos de idade. Imagina. E assim fui incomodando. E um dia minha irmã disse assim: tá, eu vou, mas tu não me incomoda mais. E aí ela foi, aceitou Jesus e está servindo Jesus até hoje. Amém. Né? E assim, não bastante, comecei a incomodar a minha mãe também, né? E a gente sabe que criança, ela incomoda quando ela quer alguma coisa. E um dia minha mãe disse a mesma frase, né? Eu vou, mas tu não me incomoda mais. E eu fui então. Ela foi, aceitou Jesus, congrega na mesma congregação até hoje, e isso já faz 30 anos. Né? Então eu digo assim, a minha vida é um milagre desde do momento em que eu aceitei a Cristo. Já com 7 anos de idade, eu me recordo, João, que a minha mãe disse assim: filho, eu preciso que tu vá no açougue para mim. E eu fui. Só que naquele dia estava acontecendo um eclipse, o dia estava escurecendo. E a minha mãe disse assim: meu filho, tu vai, mas tu não olha para cima. Mas aquilo é como se dissesse: vai olhando para cima. Para uma criança, tudo que é proibido, tudo que não pode, chama mais atenção. Sim. E eu fui e voltei, me lembro, no açougue, olhando para cima. Um dia após, a minha mãe foi pro trabalho, eu ficava com a minha irmã, e aí as minhas vistas começou a coçar, mas coçar muito, sabe? E daqui a pouco a minha irmã olha pra mim e diz assim: mano, o que é isso? Espantada. E eu vou no espelho e olho assim, e algo assim feio de ver, sabe? As minhas vistas literalmente saindo pra fora. Foi algo assim que às vezes a gente só vê em filme, em ficção. Estranho. Mas aconteceu comigo, sabe? Meus olhos estavam saltando. Então ela desesperadamente me coloca num carro, me leva até o banco de olhos em Porto Alegre. Chegando lá, um médico disse assim: olha, o que aconteceu com esse menino não é pouca coisa. Ele tem a vista clara também, prejudica mais ainda. E eu me lembro que ele fez uma pergunta, e essa pergunta ela fica calando na minha vida até o dia de hoje. Ele disse assim: eu não sei se vocês creem em algum Deus, se vocês têm alguma crença, porque para esse menino só um milagre, ele vai perder a vista. E a minha irmã, com muita convicção, ela diz assim: cremos sim, cremos num Deus, né, todo-poderoso, cremos no milagre sim. E eu me lembro, mesmo com 29 anos atrás, eu me lembro até hoje que eles colocaram um tapa-olho, né, não sei que medicação que tinha ali, mas como se tivesse dizendo: ó, não tem solução, não tem jeito. E eu me lembro que as igrejas ao qual eu pertenço até o dia de hoje, as Assembleias de Deus, sabendo do caso, a minha congregação ao qual eu congregava, todos num só clamor, pedindo que Deus realizasse o milagre. Né? E para surpresa do médico, uma semana após, eu chego, então, lá no banco de olhos, ele olha e diz assim: olha, eu não sei que Deus é o Deus de vocês, mas ele fez um milagre. Então, João, eu quero te dizer nessa noite e a todos os nossos ouvintes que eu sou um milagre. O que Deus realizou na minha vida lá na essência. Com apenas 7 anos de idade, Deus mostrou que Ele precisava de mim com as minhas vistas. E hoje eu estou aqui, né, na tua frente, sem óculos, né, enxergando perfeitamente. Já pensou? Né? E isso é o que Deus faz. Então a minha essência, a minha trajetória com Cristo já é uma trajetória de milagres. Então a gente vive debaixo do milagre. E o maior milagre que eu posso dizer é o milagre da vida. É a gente acordar todos os dias, né, e ter a gratidão ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado, porque o sol nasceu para mim, porque eu tenho fôlego de vida, porque tu me presenteou com mais um dia. Então, João, eu sou muito grato ao Senhor. Esse é um
Sim. de tantos que o Senhor já tem feito na minha vida. E eu sou prova real. E quando eu tenho a oportunidade de estar em alguma congregação ministrando a palavra de Deus, eu sempre trago. Porque quando Jesus passava, algo acontecia. Sim. E por onde ele passava, se propagava os acontecimentos. E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos que dizer aquilo que o Senhor fez, está fazendo e o que Ele ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Então, estou feliz hoje aqui de poder contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história e do que Deus tem feito na minha vida. Amém. Quiser contar mais um ainda? Olha, João, eu tenho vivido alguns momentos particulares. Hoje eu cuido de uma congregação, pastoreio a de Princesa Isabel, situada ali na Rua Caí 1316. E a gente tem vivido ali na congregação momentos maravilhosos diante da presença do Senhor Jesus. Temos ali uma moça chamada Josi, é Josiane o nome dela, que ela tinha um tumor, foi constatado. Depois de ela ter algumas convulsões, foram a fundo e foram ver o que ela tinha. Ela tinha um tumor no cérebro no tamanho de um limão. E a congregação toda clamando, pedindo um milagre de Deus. A cirurgia foi um sucesso, tiraram aquele tumor, né? Não ficou sequelas, não ficou vestígios algum, né? A morte estava, digamos, alojada para tomar conta. Mas pelo clamor da igreja, pelo clamor e Deus ter ouvido as nossas orações. Hoje ela serve ali com alegria, né? Serve ao Senhor Jesus. Deus fez um milagre na vida dela. E não muito distante, o seu esposo teve Covid, passou dias internado, né? O Israel, ali na congregação. Chamaram a família já para se despedir em algum momento, porque não tinha mais volta, estava entubado. E nós clamamos, confiamos no Deus ao qual a gente serve. E Deus ouviu a nossa oração por misericórdia. Hoje eu tenho esse casal ali congregando comigo, né, servindo ao Senhor Jesus, né, como obreiros, cuidando do ministério de casais. Eu digo assim, Deus tem abençoado a minha vida, o meu ministério, e aonde a gente tem passado, alguma coisa tem acontecido, não pela minha pessoa, mas pelo que eu creio em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que sinais maiores aconteceriam. Mas para isso a gente tem que buscar, a gente tem que crer, a gente tem que pedir. E com certeza o Senhor, Ele ouve a oração do justo. E é isso que a gente tem clamado, sabe? Temos pedido, Senhor, por onde a gente passa, que os teus sinais venham acompanhar, porque nós cremos. E eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu ainda creio no batismo com o Espírito Santo. Eu ainda creio na salvação. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio na cura, na libertação. E quando tu crê e tu pede para o autor e consumador da nossa fé, é consequente, as coisas acompanham. As coisas acontecem. Então, Senhor, eu louvo a Deus porque muitas coisas Ele tem feito no nosso meio. Tenho uma família abençoada, né? Eu tenho a minha esposa, Kathleen, 2 filhos, o Nicolas, de 9 anos, e o Henrique, de 1 ano e 8 meses. E o Senhor tem agraciado, tem nos abençoado, né? Tem nos sustentado. É uma coisa que eu sou muito feliz em contar, quando o meu pastor veio me colocar à disposição a congregação, se eu aceitaria assumir a congregação. O pastor Mauro passou para o meu pastor Alexandre, que tem o pastor Mauro, que é o pastor presidente. O pastor Alexandre Sábio, que é o meu pastor do setor, da região do Bosque, né? Então, claro, com o consentimento do pastor Mauro, o pastor Alexandre veio me convidar. E naquele momento eu estava desempregado, João. Estava desempregado. E meu pastor não sabia. E ele falou, Diego, só que Deus já tinha falado no meu coração. Já por profetas. E também o Espírito Santo já tinha falado no meu coração que tinha chegado o momento. Né? Eu fui por muitos anos líder de jovens, então a gente já pastoreava jovens, já cuidava dessa juventude. E Deus já estava preparando a minha vida, da minha esposa. A gente era segundo encarregados, né, numa congregação chamada Granja 2.
Então, quando ele fez esse convite, ele disse assim, Diegão, pensa com carinho. Eu disse, pastor, eu não vou pensar. Eu já pensei, a resposta é sim. Eu quero sim trabalhar para o Senhor Jesus. Eu quero me desgastar, né? Eu quero fazer algo. E o que eu mais gosto de fazer, João, é cuidar de vidas, é ministrar sobre as vidas, ver o Senhor abençoando. E ele me lembra que ele diz assim, e aí, como é que tá o trabalho? Ele disse, pastor, eu estou desempregado, vou receber a última parcela. Já pensou. Do seguro-desemprego. Isso foi em outubro, finalzinho de outubro, ali pelo dia 20. Né? Então, naquele mesmo dia, quando eu saio dali, eu disse, pastor, não fica tranquilo. Eu vou com alegria no coração, não importa se eu vou de carro, se eu vou de bicicleta, se eu vou de a pé, mas a obra do Senhor vai ser feita. Fica tranquilo. E naquele mesmo dia, João, para a honra e glória do nome do Senhor, eu recebi uma ligação dizendo que tinha uma vaga em determinado local, se eu queria. Eu fui lá no outro dia e já comecei a trabalhar. Já pensou. 2 bênçãos. 2 bênçãos. Então, no dia 29 de outubro, eu comecei a trabalhar e no dia 4 de novembro eu assumi a congregação da Princesa Isabel. Já pensou. Por isso que eu digo, a minha vida é uma vida de milagre. Deus, ele não desampara o justo, ele sempre está cuidando, amparando, não deixando nada faltar. Então não tem como eu não acreditar nesse Deus. No milagre. Né? No milagre, sabe? E uma coisa que afirma cada vez mais. Uma coisa é eu dizer, João, aquilo que Deus fez na tua vida. Sim. Outra coisa é eu dizer o que Deus fez na minha vida. Tu fala com mais propriedade. E aonde está sendo alcançadas as pessoas que nos ouvem, elas vão ver, né, que Deus tem sido presente nas nossas vidas. Então eu sou muito alegre pelo manifestar da graça do Senhor Jesus. Que lindo isso aí, né? Imagina. Eu até ia te perguntar como é que foi né, que chegou a pastor e tudo, né? Mas já relatei já um pouquinho da história. Então é maravilhoso. Tem mais algum testemunho que queira João, colocar aí? Tantos, que nem eu digo assim, a nossa vida acompanha. Vamos precisar fazer uma outra podcast. Uma outra podcast só. E o tema nós poderíamos botar testemunhos. O que Deus tem feito. Mas o que eu posso dizer é assim, os sinais seguirão os que creem. E a todos que nos ouvem nesse dia, né, tu quer milagre, tu quer resposta de Deus, crê no Senhor Jesus. Né? E digo mais, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? Os milagres, eles não vão só nos acompanhar, mas ele vai acompanhar todos que estão na nossa volta. Eu me lembro de uma história bíblica de Jonas, quando está fugindo, está lá no porão, né, escondido. Mas o que acontece com aquela embarcação? Ela estava todos a perecer por alguém que estava fugindo da vontade do querido Senhor Jesus. Da mesma forma, só que ao contrário, quando nós somos alcançados, não somos só eu alcançado. A minha esposa, os meus filhos, né, as pessoas que estão sobre a minha liderança também são alcançados, porque eles estão à nossa volta. Então nós temos que cuidar tanto da parte negativa, quando a gente não está fazendo o querer a vontade do Senhor, porque a gente pode botar a perder toda uma embarcação, todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas também quando nós somos alcançados pelo Senhor Jesus, né? A graça do Senhor nos acompanha. É como o povo lá no deserto, tinha maná diariamente. Né? Quem sabe era pela pessoa de Moisés, mas como estavam todos debaixo, né, do cuidado de Moisés, a bênção era para todos e nada faltava e o Senhor sustentava. Então eu digo, o Senhor, ele nos sustenta. Ele nos guarda, ele nos dá saúde, ele nos dá livramento até mesmo quando a gente nem sabe, nem vê, mas o Senhor está ali, guardando com a sua forte mão. Esse é o Deus ao qual eu creio e eu quero ter o prazer de expressar nessa noite. Amém. Então tá, quiser trazer mais um louvor, então. Nós vamos declarar então, João, que nós estamos na presença do Senhor, Jesus. Amém, glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui, é por isso que nós estamos aqui, para adorar e engrandecer o nome do Senhor e dizer que Ele reina e vive para todos sempre. Glórias a Deus. Amém. Quer louvar mais uma vez, hein? É uma canção que eu gosto muito. Lá na congregação eu tenho um público, João, que é um público de mais idade ali, né? E quando eu cheguei ali, teve uma, digamos assim, uma certa resistência em olhares, né? Em saber como é que seria o cuidado com a congregação. Um pastor jovem. Um pastor jovem, né? Alguns ainda conservadores, né? Olhando um pastor jovem, barbudo, né? Então a gente sente, né? Sim. Aquele momento ali. Mas assim, eu tenho um público assim que eu amo, sabe? Se me perguntasse hoje, Diego, teria outra congregação que tu teria o desejo de pastorear? Eu disse, não. Eu ficaria ali até Jesus vir. Amém. Sabe? Quando tu ama, quando tu se sente à vontade, quando a igreja te abraça, quando a igreja tá junto contigo, sabe? E esse público é um público... eu tenho uma senhora ali, a irmã Clementina. Ela tem 88 anos de idade. Pensa numa pessoa firme com Jesus. Fiel. Né? Fiel. Quando a gente chegou ali, eu fiquei apreensivo com o barulho da bateria, do instrumento, né? Por ser um público de mais idade. Sim. E ela, com 86 anos, então, ela diz assim, pastor, por que aquela bateria não é usada? Então, tem certas coisas assim que vêm para nos tirar, né, até do conforto, do comodismo, né, e saber que o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz, louvai ao Senhor, né, com saltérios, com dança. Então eu louvo o nome do Senhor Jesus. Amém. E essa canção eu gosto muito dela. Ela é muito conhecida, ela é um hino da harpa cristã. Diz assim, Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Essa é a certeza que eu tenho, João. Amém. Que o dia que eu tombar nessa terra, nós vamos ver Jesus Cristo na eternidade. Aleluia. Como eu almejo esse dia. Glória Eu sou uma pessoa que eu digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, sabe? Nós temos que estar pronto todo tempo, todo instante, né? Com azeite, né? Com óleo sobre as nossas vidas, com as nossas vestes brancas, para quando aquela trombeta tocar, a gente possa ser arrebatado aos ares e subir para a eternidade com Cristo. Esse é o desejo do meu coração, e eu costumo dizer também para as pessoas que ali congregam comigo, assim, o meu compromisso aqui com vocês é conduzir vocês para a eternidade. Amém. Né? E nesse momento, né, eu quero deixar externado as pessoas que nos ouvem, né? Busque a eternidade, creia na eternidade, busque a Cristo, que um dia, com certeza, aquele que prometeu, ele há de cumprir. Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras, e é isso que nós estamos buscando. A Bíblia vai dizer também que o céu ele é tomado por esforço. Então, a cada dia, a cada momento, temos que nos esforçar para que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, se tu quiser repetir o endereço da tua igreja. Ela está situada aqui no bairro Princesa Isabel, né? O nome da congregação é a De Princesa, Assembleia de Deus Princesa Isabel. Cachoeirinha, situada na rua Caí 1316. Nosso culto da família ali é nos domingos às 18h30. Temos também PG, né, de homens nas quintas-feiras, uma quinta sim, uma quinta não. PG de mulheres, uma quarta sim, uma quarta não, até para intercalar, né? Para quem tem filho pequeno, fica com o esposo uma semana, né? Fica com a esposa outra semana. Temos PG de jovens, PG de casais. É uma igreja viva, né? Que busca o reino do céu, e Deus tem se feito presente. Amém. Maravilhosa. Então, quem quiser ir lá visitar o pastor, as portas estão escancaradas para receber, né, algo da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, se puder preparar uma palavra. Enquanto isso, gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que colaborassem com o canal, né, ajudar esse canal a crescer, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando seu like, né? Pastor da Assembleia de Deus, né? Em seguida vai ter mais pastores aí da Assembleia de Deus. Agora em breve vai estar vindo o Wagner lá da Assembleia de Deus da Igreja 79 de Gravataí, primeira Assembleia de Deus também, né? Vai vir compartilhar conosco uma palavra, louvor também, é músico também, né? O mês que vem, se Deus quiser, né? O irmão vai vir da Igreja Encontro de Fé também aqui, trazendo a palavra. Então, que os irmãos venham, então, colaborar, que esse canal venha a crescer, e assim compartilhando e se inscrevendo. Amém? Amém. Fique à vontade, então, pastor. Eu quero, com a tua permissão, fazer mais uma oração. Fica à vontade. Pai, eu te peço, Senhor, que nesse instante, nesse momento, a tua palavra, Senhor, seja o alvo, que ela seja alcançada em cada coração que nos ouve nesse momento. Que a tua graça e a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor Jesus, possa ser levada aos corações. Porventura, Senhor, se tiver alguém enfermo que esteja, Senhor, escutando nesse instante, eu te peço, Senhor, a cura, Pai. Tu és, Senhor Jesus, poderoso, Pai. Eu creio, Senhor, nos teus milagres. Eu creio, Senhor, nos teus prodígios e maravilhas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que toda e qualquer enfermidade, Senhor, dos ouvintes nesse momento, que tu possa, Senhor Jesus, curar, arrancar, Senhor Jesus. A tua palavra diz que tu já levou consigo, Senhor, as nossas dores, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, a cura.
aquele que porventura ainda, Senhor Jesus, não se decidiu, Pai, por Ti, que essa palavra possa alcançar o seu coração. Não estamos aqui, Senhor, para pregar uma placa ou uma denominação. Estamos aqui, Senhor, nesse instante para levar a Tua palavra, para dizer, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, que os corações nesse momento sejam, Pai, alcançados pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gosto sempre de orar. Sim. Porque a oração, João, ela é como se tu estivesse regando naquele instante Sim. a terra, sabe? E a oração, ela puxa a atenção para aquele momento posterior que há de acontecer. Sim. E eu quero compartilhar nesse instante uma palavra muito conhecida. As pessoas, quem sabe, que estão ouvindo nesse instante, vão dizer assim: bah, pastor Diego, uma palavra tão conhecida. Uhum. Vamos dizer a palavra mais conhecida da Bíblia Sagrada. Salmos 23. Né? Que muitos já têm a sua Bíblia aberta, quem sabe, na sua estante, mas que não sabe a profundidade que tem essa palavra. Palavra que eu quero compartilhar, né? E nós vamos estar lendo então, a partir do 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, ela tem uma profundidade, sabe? Eu amo esse texto. Eu já tive algumas oportunidades de falar um pouquinho sobre esse texto. E quando a gente vai ler o texto, muitas pessoas já lê de uma forma equivocada. Né? Primeiramente, eles vão dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Aqui diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu olho para o contexto do que está escrito, eu quero que quem nos ouve nesse instante entenda que quando nós dizemos o Senhor é o meu pastor, nós estamos afirmando nada me faltará. Por quê? Se a gente for olhar um pouco do contexto histórico, né, o pastor era situado como um pastor de ovelhas, né? Hoje nós temos um pastor de pessoas, né? Mas no contexto histórico vai trazer muito à tona a memória o quê? O pastor é aquele que cuida de ovelhas. E quando nesse contexto Davi ele está expressando, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada falta para quem o Senhor é o pastor. Se nós fizéssemos essa reversão nesse texto, nesse versículo, nós entenderíamos realmente o significado dessa palavra. Para quem tem o Senhor como seu pastor, nada falta, porque Ele é suficiente. O Senhor, Ele é suficiente para a minha vida, para a tua vida. Ele é suficiente para trazer ao nosso coração arrependimento, para trazer ao nosso coração, saciar a nossa alma daquilo que muitas vezes nós precisamos. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós estamos em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida, que nós nos perguntamos a Deus: Deus,
o porquê que eu estou passando por esse momento difícil, por essa tribulação, por essa angústia. Porque até mesmo as pessoas que se dizem meus amigos não estão ao meu lado. E eu quero trazer à tona a história de Jó, né, que até mesmo seus amigos, quando ele estava naquele momento de tribulação, sendo provado, eles disseram o quê? Olha, tu deve estar em pecado, alguma coisa tu fez para tu estar pagando por isso. Nem as pessoas que se diziam amigo estavam próximos. Mas quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, pode me faltar o alimento, o Senhor é o meu pastor. Amém. Pode me faltar o abrigo, o Senhor é o meu pastor. Pode me faltar o emprego, o Senhor é o meu pastor. Pode me faltar a saúde, o Senhor é meu pastor. Porque quem tem o pastor tem tudo. A ovelha no tempo passado, né, se a gente for olhar um pouquinho da história, eu amo a Bíblia. Eu amo a história. Eu gosto de ler, me aprofundar e entender o contexto daquilo que está sendo explanado, ou aquilo que o autor está querendo dizer. A gente sabe que naqueles momentos em que o pastor cuidava aquele rebanho, quando se aproximava, quem sabe, uma tempestade ou algum momento de dificuldade em que aquelas ovelhas passariam, o que ele faz? Ele traz as ovelhas para perto de si. Ele leva as ovelhas para um lugar de segurança. Eu fico imaginando um lugar como se fosse uma caverna, algo dessa forma, que ele trazia todas para debaixo daquele lugar, em segurança. Para que quando os trovões viessem, elas estivessem ouvindo o quê? A voz do pastor. Não o trovão, não o barulho que está à volta. E eu trago para a nossa vida, João, do nosso dia a dia. Qual é a voz que estamos ouvindo diariamente? Porque a gente sabe que o inimigo da nossa alma ele tem um propósito sobre a terra: matar, roubar e destruir. Ele mata, ele rouba, ele destrói. O que ele mais tem atingido e tem muitas vezes até com êxito conseguido destruir famílias, ministérios. Mas quando nós estamos debaixo da proteção desse pastor que nos leva para um local de segurança, nós podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, aleluia, nada me faltará. A presença do Senhor, ela nos satisfaz. Até no momento em que estou passando por essa adversidade, eu já passei por isso, momentos de aperto, né, em que eu clamava ao Senhor, orava ao Senhor, né, jejuava, buscava na madrugada, e aquela resposta que eu tanto queria ouvir não vinha. E eu ficava questionando, Deus, tu não me ouve mais? Deus, tu não me responde mais? O que tem de errado? Mas eu também gosto de ilustrar quando nós estamos numa sala de aula, né? Quem não passou por uma sala de aula? O professor, em determinado momento, ele explica ao aluno. Mas vai chegar um momento em que ele vai passar por uma prova, uma avaliação. E o que acontece? Naquele momento de prova, o professor não fala nada. O aluno, quem sabe, ergue a mão e diz assim, professor, eu tenho uma dúvida. Daí o que o professor vai dizer? Esse não é o momento de tirar a dúvida. Tu teve muitas oportunidades para tirar a dúvida. Agora é o momento de tu ser avaliado. Então eu entendo que por muitas vezes a gente passa por provas em que o Senhor está nos provando, o Senhor está avaliando o nosso caráter, a nossa conduta como homem, como cristão, para com a sociedade. Ele está nos observando e vendo se realmente nós vamos ser aprovados, né? A gente quer almeja um dia chegar na eternidade com Cristo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, né? Mas eu venci, vocês também vão vencer. Então a Bíblia, ela é suficiente. E muitas vezes eu vejo pessoas procurando respostas em lugares. Mas eu posso dizer com autoridade, o meu Cristo, ele está vivo à direita de Deus Pai, aleluia.
Ele não está numa parede, num gesso, numa escultura, mas ele se faz presente na nossa vida. Porque eu amo a palavra e eu quero trazer esse contexto para que todos venham entender o Salmo 23. O contexto da preocupação de Deus enviando Cristo à humanidade. A Bíblia diz que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus dá a oportunidade da salvação, da remissão, através do seu Filho. Então Jesus vem na terra, vive por 33 anos, e a Bíblia diz que por aonde ele passa, algo acontecia. Por aonde Jesus passava, não passava batido, mas as coisas aconteciam, os milagres aconteciam através da pessoa dele. A Bíblia também vai dizer que por onde ele passava, uma multidão acompanhava. E essa multidão, eu quero dividir ela nesse momento. As pessoas que acompanhavam como seguidores, como adeptos a Cristo, porque aceitaram a Cristo como Senhor de suas vidas. Mas também tinha os curiosos que estavam ali só para ver se realmente, vamos ver quem é esse Jesus. Vamos ver se ele ainda faz milagre. Que milagre ele faz? Que tipo de milagre que ele opera? E as pessoas acompanhavam porque queriam ver. Gostavam de ver aquele movimento. E queriam ver e se realmente era verídico tudo aquilo que estava sendo propagado. Mas a Bíblia diz que por onde ele passava, algo acontecia. Então Jesus, ele aceita o sacrifício da cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que ele passa por momentos difíceis, Ele passa por momentos de angústia da alma. Mas ele aceita, então ele passa por todo aquele momento de crucificação. Mas, João, algo assim que arde no meu peito. A preocupação de Jesus, até mesmo depois da sua ressurreição. Ele fica ainda, a Bíblia vai dizer, por 40 dias. É como se a gente fosse trabalhar, e fosse deixar algumas coisas para os nossos filhos em casa e dizer assim, fulano, tu não esquece, faz isso. Ou quando o filho, quem sabe, vai fazer autoescola, está na prova, meu filho, não esquece, sempre dá o pisca, dá aqueles toquezinhos finais. E eu vejo esses 40 dias como os toquezinhos finais que o Senhor Jesus estava preocupado com a humanidade, com os seus discípulos, aqueles que ficariam ali, porque não teriam mais a presença física de Jesus na terra. Uma das encenações que muitos devem conhecer é o caminho de Emaús, que ele encontra dois rapazes que estavam no caminho e começa a conversar e eles não o conhecem que é Cristo. Mas quando Jesus entra na casa, já com o corpo glorificado, entra ali, mas eles ainda não entendiam quem era aquela pessoa, e estavam dizendo, Jesus morreu, o que vai ser de nós? E assim somos nós, irmãos. A gente se preocupa. O que vai ser do meu dia? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser das minhas finanças? O que vai ser do Brasil? Olha a maneira que estamos vivendo, a educação das nossas crianças, o poderio que tem tomado conta e muitas vezes tem feito coisas que a gente não se agrada e que o Senhor Jesus também não se agrada. Mas a Bíblia diz que eles conversam então com Cristo e no partir do pão eles observam que aquela pessoa que estava ali era o próprio Cristo com eles. Eu quero deixar nos corações nesse momento o próprio Cristo, ele quer se assentar à tua mesa, ele quer que no partir do pão tu tenha a oportunidade de agradecer, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado por tu ser o meu sustento diário e nada me faltar. No contexto dos Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o contexto de gratidão. Nós vivemos o ano de 2022 ali na congregação da Princesa Isabel. A gente intitulou como o ano da gratidão. A gente passou 365 dias dizendo ao Senhor obrigado, agradecendo ao Senhor.
E eu usava uma expressão um vocabulário bem simples, bem comum, e dizia assim para eles: se nós não formos gratos pelo arroz e pelo feijão, a mistura, a carne, ela não vai vir. Então seja grato ao Senhor pelas mínimas coisas, porque Ele tem se mostrado um Deus poderoso em cuidar, assim como esse pastor que cuida das ovelhas e tem a preocupação em que a tempestade não alcance, em que as vozes que estão à sua volta, quem sabe do leão, quem sabe do urso, quem sabe da fera, que é o nosso adversário nos dias de hoje. O Senhor está ali. Só que quando Jesus morre, então, na cruz do Calvário, ele fica esses 40 dias e depois ele sobe para o Pai. Ele diz então: eu vou para junto do meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Aleluia. Amém. Essa palavra, ela arde no meu peito quando ele diz: eu não vos deixarei órfão, mas eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador. E é esse Espírito Santo que nesse exato momento as pessoas que nos ouvem, eu quero dizer que ele está de prontidão, ele está disponível a todos aqueles que creem, a todos aqueles que confessarem a Cristo, a todos aqueles que disserem: eu quero Cristo como Senhor na minha vida. Eu não quero uma placa, eu não quero uma religião, mas eu quero aceitar Cristo como Senhor e Salvador na minha vida. Então, ele tem a porta aberta para entrar na nossa vida. Como uma vassoura espiritual, varrer tudo aquilo que não lhe agrada e trazer à tona as experiências mais incríveis que o Senhor pode dar. E assim, o pastor, ele cuida da sua ovelha. Ele cuida de todas as formas, para que aquilo que ela ouve, a ovelha não entre em desespero com os barulhos, com as vozes, com aquilo que está acontecendo na sua volta. Nós vamos lembrar que o salmista Davi, em determinado momento da Bíblia, ele diz que luta com um leão, ele pega aquele leão e rasga ao meio. Por quê? Porque ele era um pastor ao qual estava protegendo a sua ovelha. Ele vai dizer que em determinado momento vem um urso e ele pega aquele urso e rasga no meio, porque ele estava protegendo a sua ovelha. Assim é o pastor, Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, a pessoa da Trindade. Ela está pronta para nos abençoar, para nos guardar. E quando Jesus, então, ele diz assim: eu vou para junto do meu Pai e vos deixarei o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que eu me acordo pela manhã e digo: Senhor, Espírito Santo de Deus, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela minha existência e obrigado pelo sacrifício da cruz. Quando nós somos gratos assim, o Senhor, ele tem prazer em dar aquilo que o filho precisa. Qual é o filho que pede para o pai alguma coisa e o pai não queria dar aquilo que o filho? Só se não tem como ou se não for viável, mas o prazer do pai é dar aquilo que o filho precisa. E assim é o nosso Pai Celeste, ele tem todo o prazer em dar aquilo que o seu filho precisa e necessita. Claro que o Senhor, ele olha lá na frente, a forma que nós vamos administrar aquela bênção recebida. Se realmente nós vamos ser gratos ao Senhor Jesus por tantas coisas que ele está fazendo. Mas o prazer dele, e ele continua dizendo: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se nós, nesse exato momento, aceitarmos a Cristo e dizermos: Senhor, me guia pela tua vontade, me guia pelo teu querer, me guia através da tua justiça, o prazer do Senhor vai ser o quê? Nos conduzir a lugar de descanso, diz a Bíblia, diz o texto. Ele vai refrigerar a nossa alma. Quando vir a tristeza, a angústia, o sofrimento, né, aquela opressão tentando tomar conta do nosso ser, nós vamos dizer: não, eu não aceito isso, porque eu tenho um pastor que tem cuidado da minha vida, tem cuidado do meu ser. E é esse pastor, João, que ele está disponível nesse momento a todos aqueles que nos ouvem. E ele tem o maior prazer de cuidar
das suas ovelhas. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual eu tenho o prazer e a gratidão de estar aqui externando o quão maravilhoso Ele é. Glórias a Deus. Uma linda palavra. Então, se o pastor quiser fazer uma oração para nós concluir a nossa podcast, então, e agradeço a todos os irmãos e irmãs que esteve conosco até agora, que você seja abençoado nesse momento, né, através da oração do pastor. Amém? Pai, Tu és o nosso pastor, aquele a qual temos confiado e entregado a nossa vida. A todos aqueles, ó Pai, que nos ouvem nesse instante, eu quero te pedir, Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor alcance a cada ouvinte, a cada telespectador, Senhor. Que a Tua graça, Senhor Jesus, venha a ser derramado, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, nesse instante, toda sorte de bênçãos sobre todos aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando nesse exato momento. Que a Tua graça venha alcançar a cada um, Pai. Que a cada dia Tu já tens se demonstrado um bom pastor, só que muitas vezes as circunstâncias da nossa vida têm nos oprimido e não temos escutado a Tua voz. Assim como Samuel, num primeiro momento ele não conhecia a Tua voz. E por diversas vezes Tu tem falado e chamado pelo nome. Assim somos nós nesse instante, Tu tem nos chamado até mesmo pelo nome. Eu quero, Senhor, dizer, Senhor, fica com cada um de nós, se faça presente em nossas vidas, nos guia, Senhor Jesus, pelos caminhos da justiça, Senhor. Nos guia, Senhor Jesus, pela verdade, Pai. A Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, Senhor, que és Tu. A verdade, Senhor Jesus, que tem transformado a nossa vida e o nosso coração. E é essa verdade que eu te peço, Senhor, que venha libertar, Senhor, que venha, Senhor, transformar, que venha curar, que venha trazer paz, alegria e descanso, Senhor, para cada coração nesse momento. Pai, Tu és o nosso Senhor. E quem tem a Ti como pastor, nada falta, porque Tu és suficiente, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso sustento, Tu és, Senhor, a nossa segurança, Tu és o bom pastor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Gostaria então de agradecer, né, por o senhor estar aqui nessa podcast. Então, que Deus venha abençoar o senhor, a sua família. E foi um prazer te ter aqui nesse momento. Aqui. O prazer foi meu, né, de estar aqui nesse momento que podemos sentir a presença do Senhor. Amém. Jesus. A palavra deles, onde tiver 2 ou 3 reunidos. E é nesse nome que nós estamos, e é no nome desse Senhor que essa podcast está sendo levada até os corações e que ela possa alcançar a todos aqueles que precisam. Obrigado pela oportunidade. Amém. De estar aqui. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus venha te abençoar com a graça do Senhor. Amém. Glórias a Deus.